Hoje é um dia especial para nós, estamos comemorando os 508 anos da Reforma Protestante do século XVI. Precisamente naquele memorável dia 31 de outubro de 1517. Alguém pode perguntar, puxa, mas por que lembrar de um evento tão distante, né? 508 anos atrás, qual a relevância desse evento? De fato, para nós, extremamente relevante. Para nós, mais do que um movimento que mudou a Europa como um todo, na verdade, para nós, um grande avivamento espiritual, que nós precisamos relembrá-lo, tirar lições espirituais desse movimento histórico, né, desse acontecimento histórico, e, como igreja reformada, precisamos, então, enfrentar os desafios do nosso tempo, né, e para não cometermos erros que a igreja da Idade Média cometeu e que muitos desses erros têm sido repetidos hoje, e nós precisamos, então, também continuar com o mesmo espírito da reforma, a despeito dos problemas, das dificuldades, das ideologias, dos condicionamentos sociológicos que estão aí pressionando a igreja cada vez mais. Nós precisamos ter a mesma coragem dos nossos antepassados, pregar o mesmo evangelho que eles pregaram, lutar pelos mesmos ideais, para que hoje continuemos uma igreja que verdadeiramente agrada ao Senhor. Amém, irmãos? Então eu quero ler 2 textos nessa noite com os irmãos para a nossa meditação. O primeiro deles aí na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, quero ler apenas aí o versículo 4, 5 e 6 com os irmãos. E depois um texto lá no livro, na carta aos Hebreus. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 15, versículos 4, 5 e 6, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente em uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora abra aí na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 32 até o finalzinho do capítulo 10. Quando o escritor da carta está aí concluindo a sua parte teológica dessa carta poderosa, ele escreveu o seguinte, devidamente inspirados: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em o nome de Jesus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e o fez para nós. Obrigado, Deus, porque aprove ao Espírito Santo do Senhor trazer-nos à Tua casa nesta noite. Permita, pois, ó Deus, que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra esteja agora iluminando a nossa mente para tirarmos proveito da palavra santa.
Ó Deus, em nome de Jesus, nós mais uma vez agradecemos esse movimento histórico que hoje relembramos. Permita, Senhor, que o mesmo Espírito que despertou homens e mulheres naquela época esteja hoje também, por Tua palavra, despertando homens e mulheres para que nós possamos ser diferentes, fazer a diferença, independente da indiferença do tempo em que vivemos. Ó Deus querido, agora, pois, traga ao nosso coração a Tua palavra e desperta-nos, ó Deus, para que como Igreja Presbiteriana do Brasil possamos verdadeiramente lutar, ó Pai amado, por uma reforma poderosa, Senhor. Podemos viver verdadeiramente o Evangelho da graça, o Evangelho da ressurreição. Ajuda-nos, ó Deus. Muito obrigado aqui por Tua igreja nessa região do Vale do Paraíba, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Permita que as igrejas que compõem esse sínodo e as igrejas, de maneira especial, que compõem o presbitério nascente do Rio Tietê, possam cada vez mais serem fortalecidas na força do Teu poder e comprometidas com a Tua palavra, possam ser diferentes e fazer a diferença. Em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, na verdade, naquele memorável dia 31 de outubro, véspera do dia de Todos os Santos, lá na Alemanha, quando aquele jovem de apenas 34 anos de idade, monge agustiniano, depois de ter passado por uma experiência espiritual poderosa e começar a entender com mais profundidade a questão da salvação pela graça, mediante a fé, quando ele vai à igreja do castelo, a igreja de Wittenberg, e vai afixar na porta daquela igreja as suas 95 teses. 95 teses que, de forma geral, protestava, primeiramente, contra a vida e o testemunho do clero daquela época, contra muitas doutrinas da igreja medieval, ou seja, desde o século XIV e especialmente no século XV e agora já no limiar do século XVI, que havia em muito se afastado do evangelho da graça, do evangelho da ressurreição. E ele, então, coloca lá suas teses contra a alienação, contra a pobreza espiritual do povo e, consequentemente, contra a exploração por parte da igreja, da boa-fé de muitas e muitas pessoas naquela ocasião. De fato, hoje, quando nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, nós lembramos de toda essa história, desse evento tão importante que tão poderosamente marcou a história da igreja. A partir de então, a igreja contemporânea, a igreja moderna, a igreja contemporânea. Pois bem, além disso, o movimento da Reforma Protestante do século XVI, ele trouxe profundas transformações para a Europa como um todo. É muito importante, quando analisamos esse evento, quando estudamos esse evento da Reforma, pensarmos também na sua importância social, política, cultural para aquela época. Quando, desde a segunda metade do século XIV, perpassando o século XV, a Europa, de forma geral, vinha mergulhada numa profunda crise em todos os aspectos, uma pobreza terrível, agravada pelas consequências da chamada Guerra dos 100 Anos e também pela peste negra, a febre bubônica, que, segundo alguns historiadores, dizimou cerca de 1/3 da população da Europa na segunda metade do século XIV, e assim por diante. Tantas outras lutas e dificuldades daquela época, o analfabetismo também, que tomava conta da Europa. Nessa época da Reforma, por exemplo, no início do século XVI, cerca de 70% da população da Europa era analfabeta.
Então, esse era um contexto. E a reforma protestante surge nesse contexto. E trouxe benefícios maravilhosos para a sociedade como um todo, né? Ela, de fato, exerceu um papel, produziu um papel extremamente profundo, incontestável, de transformação, um impacto muito grande na área social, na área cultural, na área política, em todo o continente europeu. Isso é fato incontestável. Mas, nessa época, o que mais chamava atenção era realmente o declínio da igreja, né? O declínio principalmente moral, doutrinário, teológico da igreja naquela ocasião. E é por isso que nós consideramos a reforma, mais do que um movimento que trouxe, de fato, um impacto incomparável para a política, para a cultura, para a sociedade em geral, nós consideramos a reforma como um grande avivamento espiritual. Então, para nós, a reforma foi um mover de Deus, onde Deus levanta homens e mulheres, né? Levanta o remanescente fiel, para que, de fato, fizesse a diferença naquela igreja totalmente indiferente naquela época. Nós podemos ver 3 grandes áreas que a igreja sofria muito, especialmente no final do século XV e início do século XVI. A questão teológica, por exemplo, na área espiritual, a igreja com seus rituais obsoletos, distantes do povo, né, tornou-se fonte de graves erros doutrinários, verdadeiras heresias que já tomavam conta de toda a igreja naquela época. Por exemplo, culto aos santos, a chamada mariolatria, que já tomava conta da igreja, os sacramentos que de 2 passaram para 7, né? 7 sacramentos, 5 acrescidos de maneira absolutamente apócrifas, porque a palavra de Deus, o Novo Testamento, só fala de 2. E principalmente com ênfase no sacramento da confissão auricular e da penitência, que aumentava o poder da igreja, inclusive para depois da morte, e aí surge a criação do purgatório, né? E, consequentemente, as indulgências. E das 95 teses, boa parte delas, Lutero critica a questão das indulgências, né? A exploração da igreja, esse poder que a igreja achava que tinha de perdoar, o poder divino do perdão, inclusive para conceder a pecadores depois da morte. A igreja foi distanciando muito do Evangelho, a doutrina da salvação pelas obras, né, que já vinha desde o século XIII com a chamada teologia tomista, mas cada vez crescendo mais, o homem precisando fazer alguma coisa para completar o sacrifício de Cristo, que nessa ocasião deixou de ser suficiente. A doutrina também da sucessão petrina, ou seja, que confere ao bispo de Roma a figura de vigário de Cristo, ou seja, substituto de Cristo. E a Bíblia deixa claro que o substituto de Cristo é o Espírito Santo. Ele mesmo diz: eu vou enviar o Espírito Santo, o Paráclito divino. Mas a igreja, exaltando essa figura do substituto de Cristo, também a proibição do povo ler a Bíblia, a dificuldade para se ler a Bíblia, cada vez mais povo distante da palavra de Deus. Esse era o contexto espiritual, o contexto teológico daquela época. Mas também essa situação foi agravada com o contexto moral. A corrupção do clero, dos mosteiros, era algo extremamente triste no início do século XVI. A avareza, a corrupção, por exemplo, a simonia, a venda de cargos eclesiásticos, pessoas totalmente fora da igreja, sem nenhum compromisso com a igreja, podia comprar cargos eclesiásticos.
naquela ocasião, e toda a opulência, as orgias, as imoralidades, principalmente nos mosteiros daquela ocasião. E na época do papado de Alexandre VI e o atual Papa hoje, o Papa Leão XIV, na época, um Papa extremamente envolvido com tudo isso, Leão X. Então, essa situação moral também tomou conta da igreja. Além disso, situação social. A igreja e os nobres, ou seja, os apadrinhados da igreja, estavam cada vez mais ricos e o povo cada vez mais pobre, mais alienado, mais analfabeto, mais doente. Essa era a situação. E é nesse contexto que nós podemos ver aí um verdadeiro avivamento, o início de um poderoso movimento espiritual que em poucos anos varreu a Europa como um todo. Esse é o fato histórico que nós relembramos hoje. Esse é o fato histórico que é digno de ser relembrado e que sempre fez parte da agenda de Deus e que para nós mostra que Deus nunca desprezou a sua igreja, o seu remanescente fiel. Deus sempre preservou um remanescente fiel e no tempo certo, na plenitude dos tempos, Ele levanta homens e mulheres para que o Evangelho da ressurreição, o Evangelho da graça, continue sendo proclamado com fidelidade. Então, é isso que nós podemos ver nesse movimento, que prova para nós que Deus nunca abandonou a sua igreja e que Ele vai sempre conduzir a sua igreja em triunfo. A despeito de todas as dificuldades da igreja visível, da igreja militante, na verdade, Deus sempre a conduzirá. A despeito de nós, a despeito das circunstâncias, Deus está no controle da sua igreja. Isso é muito importante para nós, muito importante. E naquela época, Deus então levanta Lutero e com ele muitas outras pessoas e outros que sucederam Lutero, que continuaram perseverando nesta determinação, neste alvo de voltar às Escrituras, de voltar à palavra, às fontes e poder verdadeiramente servir ao Senhor. Eles, naquela época, entenderam que, de fato, a primeira coisa a fazer era ressuscitar a Bíblia, que estava perdida, escondida nos escombros daqueles rituais obsoletos. Então, na verdade, a reforma não trouxe nenhuma doutrina nova, não. O grande mérito da reforma foi ter colocado a Bíblia no centro, trazido a Bíblia de volta. De fato, a redescoberta das Escrituras foi o grande legado da reforma protestante do século XVI. A redescoberta da singularidade das Escrituras, a pureza das Escrituras, e trazendo as Escrituras agora, novamente, como autoridade central na igreja, ou seja, dizendo que, de fato, as Escrituras é a única norma normanda, ou seja, a norma que determina, a norma para doutrina e norma para a vida. Por isso é que os reformadores tinham como lema a Bíblia, toda a Bíblia, nada mais senão a Bíblia é a religião dos protestantes. Então, essa foi o grande legado, para os reformadores e para nós, herdeiros da reforma. A Bíblia não somente é a palavra de Deus, mas é a única palavra autorizada de Deus, a única autoridade infalível dentro da igreja. Por isso é que cada membro presbiteriano, quando professa a sua fé, ele diz lá que promete obedecer às autoridades constituídas da igreja, enquanto elas permanecerem fiéis às Escrituras. Porque a única autoridade na igreja do Senhor Jesus
são as Escrituras Sagradas. A única palavra intrinsecamente autoritativa, ou seja, não é a igreja que confere autoridade às Escrituras, não, a igreja apenas reconhece a autoridade das Escrituras. Esse é o grande legado da Reforma, dizer que a Bíblia ela é suficiente, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é indispensável, não precisa ser reformada, não precisa ser atualizada, não, ela é suficiente para nós. E é através da Bíblia que nós podemos conhecer Deus, é através da Bíblia que nós podemos conhecer qual é a vontade de Deus para nós. Daí a importância, a supremacia dela, a indispensabilidade dela na igreja que verdadeiramente quer agradar o Senhor. É através da Bíblia, é a Bíblia que nos ensina, é a Bíblia que nos repreende, conforme lemos hoje, é a Bíblia que nos corrige, é a Bíblia que nos educa, é a Bíblia que nos habilita para toda boa obra. Portanto, de fato, os reformadores estavam corretos e nós precisamos continuar com essa mesma visão. Só a Bíblia, nada mais além da Bíblia é a nossa religião. Esse é o grande feito da Reforma, porque aí sim, através da Bíblia, a Reforma começa a trabalhar os principais problemas da igreja daquela época. E, na verdade, continua, muitos deles, sendo os nossos problemas hoje. Através da Bíblia, a Reforma, os reformadores, eles trazem de volta para a igreja a realidade da doutrina do pecado e a necessidade da santidade. A igreja já não se falava mais a respeito do pecado, e muito menos da necessidade de santidade. Mas, na essência da aliança, quando Deus fez aliança com Abraão, repetiu com Isaac, com Jacó, a essência da aliança, e nós somos o povo da aliança, Deus disse assim: eu vou ser o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Eu vou cuidar de vocês, mas vocês terão que obedecer meus mandamentos. E ele termina dizendo: eu sou santo, mas vocês terão que ser santos. Portanto, através da redescoberta da Bíblia, a Bíblia voltando para o seu devido lugar, a igreja começa agora a pregar a respeito do pecado, da realidade do pecado, do problema do pecado e a necessidade de verdadeiramente vivermos uma vida santa. Aquilo que estava absolutamente distorcido na época da Reforma. A igreja da época da Reforma havia desprezado o conhecimento de Deus, aquilo que Deus verdadeiramente quis e quer para o seu povo. A igreja tinha desprezado isso. E segundo o profeta Oséias, quando os líderes desprezam o conhecimento de Deus, não somente os líderes, mas também o povo vai chafurdar cada vez mais no pecado. E as consequências são danosas. Capítulo 4 de Oséias, versículos 1 até o 3, ele diz: por causa disso, por causa da falta do conhecimento, vai faltar a verdade, vai faltar amor, e vai sobrar, ele diz lá, perjúrio, falso testemunho, mentira, assassinatos, roubos, furtos, crimes ambientais, imoralidades, injustiças. Todas elas ultrapassarão todos os limites quando se abandona o conhecimento de Deus. O profeta é levantado por Deus, o profeta Oséias, para dizer que o povo caminhava a passos largos por falta de conhecimento de Deus. Caminhavam a passos largos para a perdição. A Reforma, então, agora, colocando a Bíblia no centro, ela começa a tratar da realidade do pecado. E a menos que, de fato, voltemos para a Bíblia e realmente busquemos o conhecimento do Senhor, sem isso não há arrependimento. E quando não há arrependimento, na verdade não há choro pelo pecado. E quando não há choro pelo pecado, a piedade é substituída pela religiosidade.
E é exatamente o que estava acontecendo na época da reforma. Mas o coração do povo longe de Deus. Então, quando o pecado é banalizado, quando a santidade é abandonada, de fato, a igreja abre as portas para a apostasia. E é isso que aconteceu. E nós, mais do que nunca, precisamos trazer de volta para os púlpitos da igreja a realidade do pecado, de chamar o povo à ordem, né? É tempo de viver vida santa, é tempo de consagrar diante do Senhor. E esta é a missão da igreja. Esta é a missão da igreja. Porque Deus, o nosso Deus, o Deus da aliança, é Deus santo. E o seu povo precisa levar a santidade a sério. Mas na época da reforma também, os reformadores trouxeram, a partir da autoridade das Escrituras, a verdade de que a salvação é pela graça e recebida mediante a fé. Em outras palavras, através da Bíblia, os reformadores mostraram e viveram que a salvação é obra monérgica de Deus, né? O necessário para a nossa salvação já foi feito, e foi feito de uma vez por todas, e de maneira absoluta, incomparável, é sacrifício eficaz, suficiente. Portanto, para a nossa salvação, nós não temos condições de fazer nada, Jesus já fez tudo. E até mesmo crer nisso é obra do Espírito Santo. Gerar a fé salvadora no coração daqueles que haverão de crer é obra do Espírito Santo. Portanto, tudo que tem relação com a nossa salvação é obra de Deus. E a reforma, então, traz isso à tona, coloca à luz da Bíblia, ela resgata essa doutrina poderosa da fé salvadora, como dom da graça de Deus, através do qual o eleito é habilitado para crer no suficiente e eficaz sacrifício substitutivo de Cristo Jesus. Então, na verdade, naquela época, o entendimento era que fora da igreja não há salvação. E a salvação a igreja virou um meio de graça. E, na verdade, à luz da Bíblia, nós sabemos que meio de graça é somente a palavra, a oração e os sacramentos. Mas a igreja se transformou num meio de graça, porque fora dela não há salvação. E agora a reforma traz dizendo, nada disso, a salvação é obra monéstica de Deus, é o Espírito Santo que age poderosamente na vida daqueles que Deus escolheu e gera no coração deles a fé salvadora. E por causa disso, eles vão crer no sacrifício eficaz de Cristo Jesus. Precisamos trazer isso de volta para os nossos púlpitos e pregar. E nós vivemos hoje, né, tempos difíceis nesse sentido, né, onde muitas pessoas estão achando que tem que fazer alguma coisa para serem salvos, para merecerem a salvação. Não, salvação é misericórdia, é graça, é favor imerecido. Não tem como, por mais que você se esforce ou tente fazer alguma coisa, não tem como ultrapassar, não tem como fazer melhor do que Jesus já fez. E Deus já aceitou o sacrifício de Cristo. E a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo é que Ele o ressuscitou. Deus o ressuscitou. E a essência da nossa confissão de fé é exatamente isso, é declarar com os lábios que Jesus Cristo é Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, muito importante nós trazermos isso à mente novamente, para não esquecermos um minuto sequer que Deus, o Deus da aliança, exige que sejamos santos. E que esse Deus da aliança proveu tudo que nós precisamos para a nossa salvação. E é por isso que as crianças cantaram e continua sendo nossos pilares inegociáveis, né? Solos Christo, sola gratia, sola fide, por causa das Escrituras, e portanto só a Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Ainda hoje,
né? Ainda hoje, essas verdades são inegociáveis para nós. Inegociáveis. E também eles trazem a verdade de que agora, pela ação do Espírito Santo, qualquer um, né, lavado no sangue do Cordeiro, qualquer um regenerado, trazido das trevas para a luz, todos aqueles que foram redimidos e todos aqueles que foram alvos dessa graça da remissão, e aí remissão com 2 S's mesmo, que é perdão, todos esses agora têm livre acesso ao trono da graça. Essa é uma das verdades que o escritor da carta aos Hebreus vai trazer, poderosíssima. Ele diz que agora nós podemos, pelo novo e vivo caminho, nós podemos agora confiadamente chegar junto ao trono da graça, alcançar realmente socorro para a ocasião oportuna. E eles trazem então a verdade do sacerdócio universal. A igreja de então, naquela época, né, todo o contexto era dividido em 2 partes, o clero, né, e o povo, né, o laicato. Então, a salvação desse dependia da interpretação desse. E daí ninguém poderia ser salvo sem a ajuda desses. Daí a importância do clero. Agora a reforma mostra pela Bíblia que, na verdade, Jesus abriu esse caminho, rasgou esse véu. E as Escrituras podem e devem ser lidas por todos. E o Espírito Santo, de fato, agirá. O professor, aquele que inspirou, vai agora iluminar corações e mentes para entenderem a palavra de Deus. Então, todos agora temos acesso. Lutero entendeu isso. Os que vêm depois dele entenderam isso e começaram a publicar e traduzir a palavra de Deus para as línguas de vários países, para que mais pessoas pudessem ler as Escrituras. Que bênção! Mas também eles entenderam que precisavam agora, pelas Escrituras, trazer à tona uma verdade inegociável, a absoluta soberania de Deus. Deus é que tem o controle de todas as coisas. Então, os reformadores agora trazem essa doutrina que é a espinha dorsal para nós, né? Deus soberano. Na Idade Média, já no final da Idade Média, e no início do século XVI, na Idade Moderna, Deus tinha perdido o trono na igreja daquela época. O homem tinha assumido o lugar. Mas a reforma agora, ao trazer a Bíblia para o centro, Deus volta para o trono e comanda todas as coisas. Soberania absoluta de Deus. Com a redescoberta da Bíblia, a reforma recolocou Deus no devido lugar. A doutrina da soberania é extremamente importante, é inegociável para nós. A autoridade suprema, o controle de Deus como o Criador sobre toda a criação, governando todas as coisas, todas as pessoas e todas as obras delas. Governo absoluto de Deus. Isso para nós é maravilhoso. Isso para nós é extremamente consolador, porque a despeito das lutas que nós estamos passando hoje, das dificuldades que nós temos hoje, nós sabemos que Deus está no controle. Portanto, nós podemos ler Romanos capítulo 8 com a profunda convicção de que, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas. Você pode não estar entendendo, mas Deus está no controle. Você pode até não estar gostando, mas Deus está no controle. Você pode achar que é bom, Deus está no controle. Pode achar que é ruim, Ele está no controle também. Todas as coisas. Por isso é que nós podemos descansar no Senhor. Ele nos conduz em segurança. Ele conduz a igreja em segurança.
Ele tem controle de todas as coisas. Isso é maravilhoso. Então, agora, hoje, né, John Bunyan, escritor do livro mais lido no mundo depois da Bíblia, ele dizia que a Bíblia, a Bíblia como um todo é uma joia preciosíssima. E Romanos 8 é a pérola dessa joia. E, de fato, quando ele diz lá, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E depois, quando ele vai chegando no final do capítulo 8, ele vai dizendo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas eu fico às vezes imaginando, talvez o apóstolo Paulo tenha pensado, será que eles vão entender o que eu estou querendo dizer por nada? E aí ele resolve explicar, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem a altura, nem a profundidade. E se você ainda não entendeu, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele é soberano. Pode confiar nele. Siga em frente. Mas observe bem, estamos comemorando 508 anos. Os desafios estão aí. E à luz do texto de Hebreus, nós precisamos tirar proveito, tanto do movimento histórico, do evento histórico que estamos relembrando hoje, mas trazendo as lições para nós. O contexto da carta aos Hebreus é muito interessante, né? A maioria dos leitores originais era formada por judeus cristãos, ou seja, cristãos que haviam se convertido do judaísmo. E por causa das perseguições, por causa das dificuldades, das adversidades, dos sofrimentos, alguns estavam cogitando a possibilidade de retornar ao judaísmo e abandonar o cristianismo. E aí Deus, então, vai inspirar esse escritor para mostrar que este pensamento de retroceder seria fatal. É retroceder para a perdição. Deixar Jesus e voltar para Moisés é retroceder para a perdição. E a carta inteira, essa parte teológica que vai até o final do capítulo 10, ele vai mostrar esse contraste entre as provisões incompletas da velha aliança com as provisões completas da nova aliança. Ele vai mostrar lá a supremacia da pessoa de Cristo e do sacrifício de Cristo. Então ele começa dizendo, Jesus é mais importante que os anjos, Jesus é mais importante do que Moisés, Jesus é mais importante que Arão, Jesus é mais importante do que Josué. A obra de Cristo é mais importante do que toda a obra levítica. Todos os sacrifícios levíticos, todo o sangue de touros e de cordeiros, insuficiente diante do sangue precioso de Cristo Jesus. E ele vai mostrando esse contraste para chegar ao final e dizer, olha, nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé. Então, a despeito das lutas, a despeito das dificuldades, a despeito das adversidades, nós vamos seguir em frente. Esse é o nosso desafio. Mas chega no finalzinho desse capítulo 10, ele vai mostrar 3 situações. Então ele começa dizendo o seguinte, no versículo 32, né, que mesmo depois de iluminados, sofrestes, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. E ele cita aí alguns deles, inclusive o espólio. Uma lição muito importante nesse mundo que nós estamos precisando, que nós estamos vivendo hoje, bem parecido com o contexto do início do século XVI, né, que nós estamos vendo aí. Na época, no século XVI, se vendia indulgências, e se vendia também, na época do século XVI, utensílios sagrados, relíquias, né? Erasmo de Roterdã faz, inclusive, uma crítica que se pegasse toda a madeira que venderam da cruz de Cristo, daria para fazer a Arca de Noé. Erasmo de Roterdã disse isso, né? Das relíquias sagradas. Mas hoje se vende sabonete sagrado, hoje se vende toalhinha sagrada, suor sagrado, né? Óleo ungido sagrado, água do Rio Jordão, e vai por aí fora, tantas coisas, né?
a vinda de João Paulo II ao Brasil, e quando ele foi ao Ceará, por exemplo, ele desce do avião e até o saguão do aeroporto, né, colocaram um tapete vermelho, e ele beijou aquele tapete ao descer, né? A quantidade de pedacinhos daquele tapete que já foram vendidos no Brasil daria para sair do Ceará e chegar aqui em São Paulo tranquilamente, né? Com certeza, ainda hoje. Então, de fato, nós precisamos entender isso. Mesmo depois de iluminados, nós sofremos, nós passamos por dificuldades. Então, realmente, é uma grande aberração, uma heresia, a chamada teologia da prosperidade que está por aí afora. Não tem nada nas Escrituras que diz que depois da nossa regeneração você vai ficar numa bolha, né? Que você vai ficar no país de Alice e só bênçãos agora. Não. Mesmo crentes regenerados, sofremos, passamos por dificuldades. É a nossa herança adâmica, é essa carcaça adâmica, esse tabernáculo, que não poderá ver a glória de Deus, vai voltar para o pó, sim. Então é por isso que sofremos e passamos por essas lutas. Mas nada disso é motivo para nós retrocedermos, nada disso é motivo para desanimarmos, pelo contrário, precisamos cada vez mais firmar sobre a rocha e diante do altar, precisamos cada vez mais estarmos comprometidos com o Evangelho da ressurreição. Mas o escritor ele termina mostrando três coisas, três características que nós podemos vê-las claramente na vida de Lutero, na vida de Zwinglio, na vida de Calvino e de tantos outros reformadores, Martin Bucer e tantos outros. Essas três características. A primeira delas, ele diz aí, claramente para nós, mesmo passando por tudo isso, ele diz lá, portanto, não somente vos compadeceste dos encarcerados, ele diz lá, versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. A palavra confiança que aparece aqui, no próprio texto de Hebreus, ela aparece traduzida por ousadia. Em Atos, ela aparece com a tradução de ousadia, resiliência, determinação. Então, mais do que nunca, nós precisamos hoje ser ousados, como Lutero foi ousado, não temeu a morte. Diante daquele julgamento em Ormes, por exemplo, a menos que vocês me convençam pelas Escrituras que eu estou errado, né? Fora isso, eu não vou renunciar, não vou retirar uma vírgula, porque a minha consciência está cativa às Escrituras Sagradas. Ousadia. Ousadia daqueles irmãos, daquelas irmãs, escrevendo textos, né, literalmente fazendo contrabando de textos, porque tinha que entrar nos países e de maneira escondida, em cantões, em territórios, enfrentando tudo. Nós precisamos hoje de ousadia. Nós não podemos permitir que a igreja se transforme num gueto. Então, nós estamos aqui na nossa zona de conforto, e daqui nós vamos todos para o céu, e todos aqueles que estão lá fora, o problema é deles. Nada disso. João 3,16 tem que brilhar nos nossos olhos. Nós estamos aqui, Deus elegeu a igreja para ser, de fato, instrumento dele, para fazer o mundo conhecer a multiforme sabedoria dele. Então, nós somos, sim, alvos da graça, mas transformados em testemunhas da graça. Precisamos viver esse evangelho lá, a despeito das dificuldades e das lutas. Então, a igreja precisa hoje, 508 anos depois, de muita ousadia. Muita ousadia nós precisamos para enfrentar os desafios que estão diante de nós. Milhões caminham a passos largos para a perdição. E a igreja é um instrumento de Deus para anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação. Um dos hinos maravilhosos do nosso cenário diz lá, direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de dizer, direi ao mundo que sou crente.
não posso negociar minhas convicções. Mas o texto continua dizendo, né? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Olha o verso 36 comigo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Perseverança. Eu acredito que a palavra-chave em toda a carta aos Hebreus é perseverança. Porque no pano de fundo, o problema dos leitores originais dessa carta era que muitos estavam deixando de ser perseverantes, pensando em retroceder, por causa das lutas, das dificuldades. Mas o escritor aparece aqui mostrando todo esse contraste, todas as bênçãos que nós já temos em Cristo Jesus, dizendo o seguinte: nós precisamos perseverar, porque aquele que vem virá, não tardará. Então falta pouco, vai alta noite, vem chegando o dia, e a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. É isso que diz o apóstolo Paulo. Então nós precisamos continuar firmes e lutando juntos. Escrevendo aos Filipenses, ele diz lá: indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis lutando juntos pela fé evangélica. Então nós precisamos de perseverança. Quando ele chega no capítulo 12, o capítulo 11 é uma espécie de parêntese, de transição, porque ele vai mostrar alguns que viveram, 16 personagens que viveram verdadeiramente pela fé, a despeito de todas as lutas. Mas quando chega no capítulo 12, diz lá que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da fé, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverar. Precisamos disso hoje. Igreja Presbiteriana do Brasil precisa realmente desse mesmo avivamento de 508 anos atrás. Nós precisamos de perseverança. Hoje, no caminho da reforma, Deus me deu o privilégio de agora recente fazer esse caminho da reforma, mas eu voltei de lá muito triste, mas ao mesmo tempo desafiado em relação à nossa igreja aqui. Porque lá, exatamente essa igreja onde Lutero afixou as 95 teses, está apostatada hoje. Hoje. E assim por diante. Na igreja de Calvino, a mesma coisa, né? Inclusive aceitando todos esses movimentos que nós temos por aí. Na igreja, me entristeceu muito, né? A igreja de John Knox, homem de oração, homem que buscou diante de Deus a salvação da Escócia, e Deus o honrou, mas hoje eles andam a passos largos para o abismo, distantes do Evangelho, muito distantes, na própria abadia de Westminster, literalmente, hoje é um cemitério, literalmente. Você entra na abadia de Westminster hoje para visitar túmulos. Faltou perseverança ao longo da história, para as gerações que vieram depois. Nós precisamos acordar a tempo, voltar para o Evangelho, trazer a Bíblia para o centro e perseverar, a despeito das dificuldades, que com certeza vão aumentar, com certeza. Então nós precisamos andar rápido, porque vai alta noite e vem chegando o dia, o sol da justiça está para raiar, e nós precisamos correr. Mas por fim o texto diz claramente para nós, né? Todavia o justo viverá pela fé. Na verdade, o texto de Romanos 1,16, que vai encher o coração de Lutero, né? O justo viverá pela fé. E ele vai dizer o seguinte: porque se retroceder, não se compraz nele a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos de quê? Da fé. Ele começa o capítulo 11 mostrando 16 personagens da fé. E diz, pela fé. Mas nesse contexto, fé aqui é o Evangelho. São as doutrinas da graça. Então nós somos do Evangelho. Nós vivemos o Evangelho. Professamos o Evangelho. Testemunhamos do Evangelho. Então o texto vai dizer claramente, vários personagens, vai dizer lá que pela fé
pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé. E vai repetindo, pela fé, 25 vezes aí, pelo Evangelho. Essa é a fé, de uma vez por todas, foi passada aos santos. Então, nós precisamos verdadeiramente voltar para o Evangelho. Nós somos do Evangelho. Não podemos, de maneira alguma, negociar o Evangelho. Não. Como eu citei hoje, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz: indo ver-vos ou estando ausente, eu ouço no tocante a vós outros, que vocês estão lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Aqui é a mesma coisa. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos do Evangelho, nós somos da fé. Então nós cremos nas promessas que o Evangelho traz, nas infalíveis promessas que o Evangelho revela para nós. E é por isso que nós vamos seguir em frente, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Aqui o escritor da carta faz um jogo de palavras muito interessante. De fato, todo pecado é um peso, mas nem todo peso é pecado. Mas o peso e o pecado nos atrapalham. Então tem muita coisa que essencialmente muitas coisas que essencialmente não são pecado, mas são pesos, e nós precisamos nos livrar delas. Precisamos, com certeza. Quando o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, não me deixarei dominar por nenhuma delas. É óbvio que o texto está dizendo: todas as coisas lícitas me são lícitas. É óbvio que ele não está falando de todos sem exceção, porque adulterar não é lícito, roubar não é lícito, matar não é lícito, e assim por diante. Então ele está dizendo: todas as coisas lícitas me são lícitas, mas nem todas as coisas lícitas me convêm. Eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Aqui o escritor da carta aos Hebreus está dizendo que o peso nos atrapalha, e o pecado mais ainda. Mas eu vou me livrar tanto do peso quanto do pecado, porque eu preciso correr a carreira da fé, cumprir o que o Evangelho tem para mim. Então, queridos irmãos, hoje, no dia em que nosso presbitério nascente do Rio Tietê comemora os 508 anos da Reforma, é um dia especial para nós fazermos essa reflexão, de trazermos a Bíblia de novo para o centro, Todas as coisas do nosso tempo vão tentando desviar a gente, vão tentando hibridar as Escrituras Sagradas, misturar as Sagradas Escrituras. Mas nós precisamos ficar firmes. Nós somos herdeiros da Reforma, ou seja, nós herdamos as antigas doutrinas da graça e temos o compromisso de nos mantermos fiéis na proclamação dessas doutrinas, as mesmas que pregaram os nossos pais. Os nossos desafios são outros, mas a palavra é a mesma. É a mesma. E nós temos que pregar essa palavra para essa geração. Quero terminar usando o exemplo de Davi. No livro de Atos, se referindo a Davi, disse que ele fez a diferença na sua geração. Lutero fez a diferença na geração dele, Zwinglio na geração dele, Melanchthon na geração dele, Calvino na geração dele. Agora é a nossa vez. Na nossa geração, nós precisamos fazer a diferença. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Então observe bem que não é uma simples comemoração de um evento ocorrido há 508 anos atrás. Não. É um tempo de reflexão, de voltar às fontes, de voltar à palavra, de reafirmar o nosso compromisso com a santidade,
de reafirmar o nosso compromisso com a proclamação da salvação, pela graça recebida mediante a fé, pela operação do Espírito Santo. Então, nós temos o compromisso do chamado geral, e o Espírito Santo vai fazer o chamado eficaz, com certeza. É nosso compromisso, hoje, fazer essa renovação da aliança com Deus soberano. Nós somos o povo da aliança, a família da aliança. E quantas vezes Deus levantou homens para chamar a atenção do povo, para renovar a aliança. Algumas vezes com Moisés, com Josué, com vários profetas, e ainda hoje. Para que nós tenhamos compromisso com a fé evangélica, ou seja, o Evangelho, em nome de Jesus. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Nós somos alvos dessa graça, mas somos, sobretudo, testemunhas desta graça. Que Deus nos abençoe.